Olá, darling! Primeiramente, ignorem esta espinha demoníaca aqui no meu rosto, né? Porque parece que toda vez que eu vou gravar um vídeo, uma espinha surge. Nesse vídeo eu trouxe pra vocês uma teoria muito legal de atividade paranormal. Muitas pessoas julgam esse filme como um filme chato, parado, ou que não entendem, porque é muito confuso. Então eu já tô aqui pra explicar pra vocês esse filme. Tudo começa, então, com Atividade Paranormal 3. Por quê? Porque muitas pessoas não entendem a ordem cronológica, e isso torna o filme mais confuso ainda de se entender. Claro, é o que eles querem, né? O filme começa em setembro de 1988. Conhecemos Kate e Chris, aquelas duas pragas, né? Kate tem 8 anos e Chris tem 5. Conhecemos também Lois, aquela velha safada, né? Que é culpada basicamente de tudo. Julie, a mãe das meninas, e Dennis, o padrasto delas. Desde a primeira cena, nós percebemos que Chris anda falando com alguém. Porém, todo mundo pensa que é normal, criança pequenininha, ter uma amiga imaginária, né? Mal sabia eles que aquilo lá era um demônio, né? Chris afirmava que Toby era de verdade, que Toby existia e que ele era velho como a sua avó. Dennis, ele trabalhava com filmagens de casamento, né? Então ele tinha todo aquele equipamento. E quando eles foram trepar, ele resolveu gravar. E aí começou todo aquele terremoto, e aí caiu um pó e formou uma silhueta no vídeo. E ele achou aquilo muito estranho. E começou a instalar câmeras por toda a casa, né? Como pode esse povo querer ficar filmando? Gente, como? E ele começou a captar coisas estranhas. Essas coisas de atividade paranormal, né, gente? Uma dessas, Chris levanta e começa a falar com alguém. Não, eu não quero mais falar com você, não. Nisso, no dia seguinte, ela acorda doente. Com certeza, ela provocou esse demônio. Eles levam a menina pro hospital, né, e aí... Ai, que susto. Nossa, que susto, filho da puta. Mais pra frente do filme, Kate e Chris acordam no meio da noite e começam a ver alguns barulhos. Nisso, Kate, ela é pega e levada pro armário. E Chris fica apavorada e começa a falar, solta ela, solta ela, solta ela. E aí ela aceita fazer alguma coisa que não é revelada no primeiro momento, pra liberar Kate. E ela sai do armário e fica lá chorando, né? Enfim, como a Julie, ela era a única cética naquela porcaria daquele filme, né? Não tinha presenciado praticamente nem nada paranormal, ou não tava acreditando, ou tava meio que foda-se. Ela tava lá na cozinha, de boa, conversando. E aí ela vai da cozinha pra sala e depois quando ela volta, a cozinha não está mais lá. E aí, de repente, a cozinha vai toda pra baixo. E ela fica desesperada e fala, vamos sair daqui, vamos sair daqui. E aí eles vão pra casa de quem? Daquela puta safada enrugada, Lloyd, né? Perfeito. Saiu de um lugar pra ir pro outro, que é pior ainda. Aí, depois que eles se instalaram lá na casa da velha safada, Christy aparece toda vestida de noiva, né? A mãe dela, como se estivesse brincando. E aí, Dennis pergunta quem seria o Felizardo. E ela responde Toby. Aí a mãe dela, quê? Começa a tirar as coisas. E aí, nós descobrimos que Christy aceitou selar um pacto com Toby para que ela gerasse um filho. Oh, I felt him kiss. He's going to be a special boy. His name is Hunter. That's a nice name. Aproveitando de uma criança indefesa. Em algumas das suas filmagens, Dennis também descobre um símbolo desenhado no armário das meninas, que é aquele triângulo com um círculo. Era um símbolo usado na convenção de bruxas. E aí, nós partimos para a Atividade Paranormal 2. Começando em 2005, com a chegada de Hunter à sua casa. Conhecemos Daniel e sua filha Ali, e a babá Martine. Depois o filme pula drasticamente para 2006, onde a sua casa parece ter sido assaltada. Porém, a única coisa que havia sumido foi o colar que Kate deu para Christy. Daniel, inteligente, foi lá e resolveu instalar um monte de câmera pela casa. E começam a acontecer atividades paranormais. A única pessoa que parece se importar com isso é Ali. E através da Ali, descobrimos que Hunter é o primeiro filho homem nascido desde a década de 30. E descobre que nessa época as mulheres costumavam fazer pactos com o diabo, onde ele pegava o filho homem dessas mulheres em troca de riqueza e poder. Caso essa dívida não fosse honrada, o que aconteceria? Ele passaria de geração a geração até pegar o seu homem.
Quando a cachorra fica doente, Ali e Daniel vão levar a cachorra pro veterinário, claro. E aí, Christy fica sozinha com o Hunter. E é nessa hora onde ela é puxada para o porão. Ela sai, ela é outra pessoa. Ela é uma demônia agora. Daniel, preocupado, né, com a situação, chama Martine. Só que Martine, ela tinha sido demitida quando ela resolveu benzer a casa, porque ela achava que tinha espíritos malignos ali. E Daniel, como ignorante, foi lá e demitiu ela. E depois que aconteceu a palhaçada toda, ele resolve chamar ela. Safado, né? Eles tentam exorcizar esse demônio. E é quando Daniel é atacado por Chris. E acontece as bagaiadas todas lá. E aí vemos uma foto onde ela é queimada. Isso faz parte do ritual. Onde ele estaria passando o demônio para outro membro da família. Que aí seria quem? Fala pra mim, povo. Katie! Depois que aconteceu todo esse ritual e que o demônio foi transportado para outra pessoa da família, Kate vai até a casa de Christy e pergunta se estava tudo bem lá. Tá tudo bem? Ah, tá tudo bem sim, não sei o que. Porém tá acontecendo umas coisas lá em casa, umas coisas meio estranhas, sabe assim? Umas batações de porta, não sei o que. Ah, aqui também tava acontecendo isso, porém já parou. Claro que parou, né? E aí depois, chegando no final do filme, quando Ali não está mais na casa, Daniel e Christy são mortos por Katie. E ela rouba o bebê Hunter. E aí acaba o filme. Que o paradeiro dos dois é desconhecido. E que Ali, quando voltou, encontrou os dois mortos. Lá, lindamente, né? E aí, pulamos para a atividade paranormal 1. Onde Micah, invejoso recalcado, né? Viu a câmera de Daniel e inveja vai lá e compra outra e começa a filmar. Quando o demônio foi transportado pra Katie, começa a acontecer coisas paranormais, certo? Certo. Bateção de porta, ela levanta à noite, fica lá que nem um retardado em pé na beira da cama. Shake that little mamacita, shake it, shake it, shake it, shake it, shake your little mamacita, shake it, lick it, lick it, lick it. Get it, girl. Get it, girl. Go, 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 go. E ela resolve chamar um especialista. Nessa conversa com o especialista, ela revela que essas primeiras sensações que ela teve foi na infância, quando ela dividiu o quarto com Chris. Ela se lembra que a casa, que ela teve que sair às pressas por causa que a casa dela havia pegado fogo. Porém, se você perceber, em nenhum dos filmes mostra a casa pegando fogo. Porém, nesse vídeo... You showed me, remember? How do you do it? I don't know, ask her. I really like that trick. It's not a trick. Kinda. He's very sweet. He's my friend. I don't see him. Standing right next to you. Honey, he's not there. This is not simply about Kristen. This is connected to your side of the family. It definitely knows about it. Katie? I'm worried about you and the girls. Somebody say something! We're getting out of here. Just get in the car and drive. Mostra claramente a casa pegando fogo. E Micah, preocupado com essas coisas todas, coloca sal no chão e vê pegadas. Ele continua com medo. E aí, aconteceu uns barulhos no sótão. E ele foi lá ver, né? A câmera, claro. Foi lá e achou uma foto. Uma foto queimada. Que levou ao público a pensar que aquela foto foi queimada no incêndio. Porém, não foi. E aí, nós percebemos que esta foto é a mesma foto usada no ritual para tirar o demônio de Christy. E no final do filme, Kate, aquela lazarenta gorda, vai lá para baixo e dá Micah. Aí ele é arremessado para cima da câmera e aí ela vai lá, cheira ele, sei lá, e vira o demônio. Pulamos então para atividade paranormal 4. Passa em Nevada, onde vive uma família que decide cuidar do filho da vizinha que está supostamente doente. Quem será essa vizinha, gente? Que mistério, né? Pois é. Conhecemos White, Alex
e os seus pais. Robin, então, fica rapidamente amigo de White. E a partir daí começam a acontecer coisas sobrenaturais. E a única pessoa, claro, que fica a par dessas coisas é quem? Alex, que começa a pesquisar sobre. Ela coloca câmeras por toda a casa para descobrir o que são essas coisas. O que está acontecendo em sua casa. E a princípio, quem é Rob? Todo mundo começa a pensar que o Rob é Hunter. Porém, não é, amigo. Não é. Hunter é White. Oh! Mas por que o Robin, então, tá ali? Por que Kate não cuidou dele? Gente, pelo amor de Deus, Kate estava foragida. Tudo que ela havia feito foi sobre as câmeras. Ali provavelmente estava procurando ela. Então, ela tinha que dar um jeito de sair, colocar o Hunter para adoção, para que fosse criada por outra família, e que aí, depois que ele estivesse preparado, ela ia lá e pegava ele. Rob provavelmente deve ser filho de alguma das bruxas que estava lá para testar Hunter, se ele estava preparado já. Alex descobre que essas crianças destinadas ao demônio, elas têm que cumprir 3 etapas, e uma delas é provar o seu poder sobrenatural. Mas e Atividade Paranormal Tóquio? Bom, Atividade Paranormal Tóquio não é oficial, é apenas um remake japonês. Porém, Atividades Marcadas pelo Mal é um spin-off do filme oficial que nos revela muitas coisas. Conhecemos Jesse, conhecemos Hector e Marisol, que vivem na Califórnia. Durante o filme, esse trio se diverte filmando coisas aleatórias com sua nova câmera. E uma dessas coloca a sua câmera no tubo de ventilação e filma a bruxa, né, como era chamada, Ana, que vivia embaixo. E havia muitos barulhos estranhos lá. E nessa gravação, vemos claramente que Ana está fazendo algum tipo de ritual nua, ambas nuas, na barriga da mulher. A Ana é morta por Oscar, um morador da turma deles, e foi marcado por essa bruxa, né? E ele matou ela. Então eles decidem entrar na casa dessa bruxa. E o Oscar aparece e conta pra ele que ele também tinha a mesma marca que ele tinha. E que o único jeito dele se livrar daquilo era se matando. Então foi o que o Oscar fez. Quando o seu cachorro, Chavo, foge pra casa da Ana, ele entra no sótão que eles haviam descoberto. E aí ele encontra Christy e Kate pequenininhas. Mas peraí, como assim Christy e Kate pequena? Calma lá. E a partir desse momento, ele começa a ficar uma pessoa sombria. E descobrimos as parteiras. As parteiras são um grupo de bruxas que marcam mulheres grávidas, inconscientes ou porque querem. Eles marcam os filhos primogênitos, homens, que depois de chegar a uma certa idade, eles se tornam posse do diabo. Eles cometem crimes, assassinatos e depois desaparecem. Resolvem tentar ajudar Hector. E a avó vai lá, benze ele com um ovo, ele quebra o ovo e começa a escorrer sangue. Depois acontece que ela passa a toda. E aí os amigos dele vão levar ele pro hospital e acontece um acidente, onde Jesse é sequestrado. Foram lá na casa de Lois, né, porque eles seguiram o carro, e foram lá, vamos montar essas vadias. Morre primeiro aquele gordo, morre o irmão de Oscar, Marisol e por último fica Hector. Hector fica fugindo pela casa, né, todo desesperado. E nisso ele encontra Jesse. Jesse assume sua forma demoníaca e começa a correr atrás dele. E Hector, fugindo de Jesse, passa por uma porta. E aí ele tá na onde? Tá na casa de Katie, do primeiro filme. E ele vê Katie possuída lá e ela começa a gritar: Mika, Mika, Mika! E o Mika corre e fala: que é isso, que é isso? Aí ela começa, e ao invés dela matar o cara, né, o Hector, ela mata o Mika. E aí quando Hector vai fugir, Jesse aparece e provavelmente deve ter matado ele, né? E depois aparece a Kate, desliga a câmera. E aí descobrimos que essa porta que ele se teletransportou para outro lugar é um portal onde as bruxas usam para se teletransportar para lugares profanos. Muitas pessoas não conhecem, mas Jacob the Glosh é uma websérie que acontece no Twitter, YouTube, Tumblr e Facebook. Os seus primeiros vídeos é ele chegando na casa, que supostamente era a casa onde Christy vivia. This is what sold me on this place. Is that awesome or what? We got the pool, we got part of the house. We got dining, kitchen, living. Wallpaper. Yeah. Dope. Jacob the Glosh veio de Nevada. Alex e Sarah eram amigas. A última coisa que ele postou no YouTube foi
Sarah! Sarah, honey! Okay. Sarah! Oh God! Oh God! Sarah! Sarah, honey, come down here. Sarah! Oh, God. Sarah. Oh, God. Karen. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de dar aquele like se você gostou. Se você não gostou, também comenta aqui embaixo por quê. Se você tem alguma teoria também, pode contar pra mim nos comentários. Deixa tudo nos comentários, gente. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, compartilhar, me siga nas minhas redes sociais. Obrigado e beijo no Higuchi.